Olá pessoal, quem fala é o professor Davi. A gente vai resolver mais um exercício de MA11, números e funções reais, no nosso curso de Profimat. Nós estamos no capítulo 1, exercício 1.2 da minha edição, que é de 2023. Então, se está fazendo, tem intenção de fazer o Profimat, compra essa edição aqui, meu consagrado, para a gente estudar junto, falar a mesma linguagem, né? A gente falar o número do exercício, cada um direto no número do exercício, tá? Porque existem várias edições e cada edição carrega uma numeração diferente. Então, para a gente não se complicar, tá? Vamos usar esse livro como referência, versão de 2023. De boas? Então o enunciado está ali, se quiser dar uma pausa no vídeo para ler ele. Primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho que fazer algumas considerações aqui, tá? Eu não vou escrever tudo que eu vou fazer. Eu vou falar muito, eu vou falar, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas tudo que eu fizer aqui, tudo que eu falar, é bom tu escrever, porque tu vai estar mostrando, tá? Tu vai estar demonstrando uma coisa. Então tem que demonstrar isso. Não vai fazer uma prova oral com o teu professor, né? Então tu vai ter que escrever, beleza? Então, primeiro de tudo aqui, eu vou criar essas duas retas perpendiculares, tá? Então eu criei duas retas perpendiculares aqui, de boas, elas são perpendiculares aqui. Então eu posso nomear essas retas, tá? Posso nomear aqui de reta S e reta T. Aí eu posso escrever lá, sendo a reta S e a reta T perpendiculares, de boas? Aí eu posso colocar aqui um ponto A e um ponto B, sendo o ponto A e o ponto P pertencente à reta S, de boas? Eu tenho um ponto O também aqui, e esse ponto O é a interseção da reta S e a reta T, tá? É o ponto de interseção, de boas? Isso aí tu vai escrever tudo. Eu vou colocar também um ponto C aqui, ó, nessa reta T, de boas? Coloquei um ponto C na reta T, então coloca lá, C pertence à reta T, de boas? Então assim, rapaziada, pensa comigo. Vou fazer aqui, ó. Eu vou desenhar e depois eu vou apagar e vou desenhar a segunda propriedade ali, tá? Então aqui, ó. Aqui é um ponto C. Vou botar aqui, ó. Ponto C. Pensa comigo. Vou botar uma reta amarela. Vou fazer uma reta aqui em C e B, ó. C e B. E vou colocar uma reta aqui, a vermelha, em A e C. De boas? Se AO, esse segmento aqui, ó, se afasta igualmente igual a BO, então se esses dois segmentos ali se afastam igualmente e com o mesmo tempo, com o mesmo tamanho de O, então os dois segmentos são iguais. Então eu posso afirmar que A é igual a O é igual a BO. De boas? Então aqui, ó, se esse ponto se afasta de O na mesma proporção que O se afasta de B, então de P se afasta de O, então os dois segmentos aqui são iguais, de boas? Então eu vou fazer o seguinte, ó, lembra lá do exercício anterior? É o que está pedindo esse exercício aqui para enquadrar num exemplo geométrico, né? Então assim, eu vou falar que P1 é a propriedade P1 que diz isso, que AO, o segmento AO é igual a BO. Então aqui eu estou afirmando que a propriedade 1, que esses dois segmentos ali estão se afastando igualmente do ponto O, então eles são iguais, de boas? Só que, todavia, entretanto, tem o oposto a isso, né, que vai ser a propriedade 2. E a propriedade diz o quê? Que esses dois segmentos não estão se afastando igualmente, então eles são diferentes. Então, AO é diferente de BO. De boas? Então tem uma coisa, uma situação e outra situação. Tem as duas situações aqui possíveis. De boas? Se eles se afastarem igualmente, se eles se afastarem desigualmente. De boas? Como o exercício pede. Então, beleza. Aqui eu usei a propriedade 1. De boas? Agora eu vou ter que ter a visão para olhar a propriedade Q. Que eu olhei as propriedades P, né? Agora eu tenho que olhar a propriedade Q. Aonde que eu vou olhar essa propriedade Q? Agora eu olhei esses segmentos aqui, né? Agora eu não vou olhar mais esse segmento aqui. Eu vou olhar agora de outro ângulo. Eu vou olhar esses segmentos aqui, ó. E vou comparar um com o outro. De boas? Então, assim, ó. Quando a reta amarela se afastar por aqui, ó, e a reta vermelha se afastar por aqui, e as duas se afastarem igualmente, esse cruzamento aqui, concorda comigo que essa interseção aqui, ó, só vai subir, vai fazer com que esse segmento aqui, ó, fique um pouco maior. Como a reta amarela e a reta vermelha estão se afastando igualmente, então esse tamanho desse segmento aqui será igual ao tamanho desse segmento aqui. Depois você consegue perceber isso? Vou fazer aqui um rabisco aqui, tá? Pra gente ver isso aqui com mais clareza, tá? Então aqui, ó, vou apagar esse T aqui, vou continuar esse risco aqui, ó. Só pra gente ver, tá? Ó, então se o B se afastar, essa reta se afastar aqui, né? Essa reta vai ficar aqui, ó. Beleza?
E a reta vermelha também vai se afastar, né? Vai ficar aqui, ó. Opa, lagartixa, apaguei em vez de escrever. Ó. De boas? Então, esse segmento aqui, ele aumentou. De boas? Só que esse segmento aqui, ó, aumentou igualmente. De boas? Porque as duas se afastaram juntas. A mesma coisa se as duas se aproximarem juntas. Elas vão continuar com o mesmo tamanho sempre. Então isso aqui vai ser uma outra relação de propriedades que eu vou fazer aqui. Eu vou falar que isso aqui, ó, que está acontecendo aqui, ó, é uma outra propriedade. Então, esse segmento de baixo é a propriedade P. E esse segmento lateral aqui, ó, eu vou chamar de propriedade Q. Então, Q1 vai ser o quê? Q1 vai ser que AC. Q1 vai ser que AC é igual a BC. Ou seja, as duas vão se afastar juntas e vão continuar tendo o mesmo tamanho. De boas? Contra isso, né, vai vir o Q2, que vai dizer que AC é diferente de BC. Então elas estão se afastando de forma desiguais e vão formar tamanhos desiguais, né? Tamanhos desiguais, não tamanhos diferentes, tá? Acho que é a palavra mais certa. De boas, Mumuco Bolachinha. Aí aqui a gente terminou o exercício. De boas? Então assim, ó, olha só. Olha só, agora a partir disso aqui, né, essa visão aqui, tá certo? Eu escrevi aqui poucas coisas, tá, pessoal? Tem que escrever também ali a referente ao desenho ali, tudo que aconteceu, tá? Então aqui estou falando de forma simplificada, tá? E mesmo assim já deu 6 minutos. Olha só, P1 vai implicar Q1. Claro, olha só, claro. Se eu afastar o A de O, se eu afastar o A de O e o B de O da mesma proporção, a reta toda vai se afastar. De boas? Porque eu não vou mexer na inclinação da reta. Eu vou afastar ela da forma que está ali. Então, se eu afastei o B, eu sou obrigado a afastar a reta toda. De boas? Por isso que P1 vai implicar P2. Porque se A está se afastando de O na mesma relação que B está se afastando de O, então essa distância aqui também vai se manter igual. Por isso que P1 vai implicar P2. Da mesma forma que P1, da mesma forma que Q1 implica P1, claro. Porque se eu afastar aqui, se eu afastar essa reta aqui, ó, só afastei essa reta aqui, ó. Para afastar essa reta aqui, eu sou obrigado a empurrar esse ponto B para lá. De boas? Aí a mesma proporção eu vou fazer do outro lado também. Eu vou ter que afastar a reta para cá e tem que puxar esse B para cá. Não tem como eu puxar a reta aqui sem afastar o A ali. De boas? Acho que deu para entender, né? Então, claro que até montar essa ideia aqui demora um pouquinho, mas depois que tu vê a ideia, tu vê assim que é tão simples, tá lá na cara, né? O tempo todo, né? Então, assim, ó, claro que P1 não vai implicar Q2, claro, porque assim, ó, o que fala o Q2? Que as retas vão ficar diferentes, de boas? Então, se a propriedade P1 é afastar o B e o A do ponto O igualmente, né? Essa distância aqui também tem que continuar igual, não pode continuar diferente. Só se eu afastar os pontos e mexer na inclinação. Daí esse segmento aqui vai ficar maior ou menor. De boas? Então por isso que P1 não tem como implicar Q2. De boas? Mumuco Bolachinha? Então tá aí, pessoal. Acho que aqui já é o suficiente para responder o exercício. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Espero que tenha sido claro. Espero que você tenha entendido. Falou!